Olá, turma! Tudo bem? Primeiramente, eu peço desculpa por não estarmos juntos de forma presencial na faculdade. Eu realmente não consegui me desvencilhar de um compromisso de trabalho também, né? São 2 trabalhos. Mas enfim, vai ser excepcionalmente, tá? Essa segunda-feira a gente tá se vendo assim, de forma assíncrona. Mas qualquer dúvida que permanecer, qualquer coisa que aconteça, se ficou ali alguma coisa não ficou muito clara, por favor, coloquem as dúvidas aqui mesmo no Classroom, vai colocando no chat para que a gente vá elucidando isso. E lógico, nas próximas aulas que a gente se vir, por favor, caso tenha ficado alguma dúvida, vai dizendo para a gente sanar tudo isso, tá? Hoje é uma aula bem tranquila, é uma aula que obviamente não vai ser muito extensa, porque a gente não tem a nossa interação, então é mais objetivo, né? Eu sou naturalmente mais objetiva numa aula online. A vantagem é que você pode ir voltando e indo e pausando a hora que quiser para ir fazendo as suas anotações ou, né, se precisar reouvir, né, alguma informação, tá bom? Hoje a gente fala dos nossos carboidratos. A gente tem que lembrar, né, que carboidratos são moléculas, são biomoléculas as mais abundantes, né, na Terra, no globo terrestre inteiro. Elas se organizam de várias formas diferentes. E bioquimicamente a gente tem esse jeitão aí de desenhar, de escrever, de esquematizar, de representar uma molécula de carboidrato. Do ponto de vista químico, os carboidratos eles são moléculas feitas de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Por isso tá aí, ó, CHO. Só que são moléculas muito grandes, são moléculas bem complexas, são moléculas que não têm apenas um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. São moléculas que podem ter 20 carbonos, 30 carbonos, podem ter 6 carbonos, então elas oscilam muito. Por isso a gente coloca esse Nzinho aí. Isso é nada mais do que uma fórmula geral, é um jeito da gente mostrar que estamos falando de um carboidrato qualquer, não estou dizendo qual carboidrato, tá? É só uma forma de representar genericamente os carboidratos. Isso significa que a gente tem que entender... lembrando que tem exceções, tá, gente? Existem carboidratos que vão ter enxofre, nitrogênio, na composição, enfim. Mas a regra, zona, sim, são essa conformação. Por que isso é valioso, né, pra gente? Quando a gente fala dessa organização, imagina, você tem carbono, hidrogênio e oxigênio interagindo. E eles podem se organizar de formas mais padrões, de formas que são muito parecidas em várias moléculas. E na química, os químicos, eles dão nomes a essas formas que são padrões em várias moléculas diferentes. Como, por exemplo, olha aqui na nossa direita, tem uma moléculazinha, mais à esquerda, pintadinho ali, né, de rosinha COO, e a molécula da extrema direita tem também uma COO, só que lá no meio da molécula. E aí, esse fato, tá vendo, ó, é uma COO. COO significa um carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio. E essa COO, a depender de onde ela está e qual é a forma com que esse carbono está interagindo, vai dar um grupo específico. Então, os químicos têm essa forma, né, de classificar para a gente. Quando você encontra ali a COO na primeira molécula aqui da esquerda, lá na ponta, um carbono ligado a outro carbono lá embaixo, há um carbono ali, há um hidrogênio ali na esquerda e a dupla O na direita, isso é um grupo aldeído. E quando você vê lá na direita um carbono ligado a outros 2 carbonos em cima e embaixo, fazendo a dupla O fazendo a dupla O lá ali no oxigênio, isso é uma cetona, não acetona, uma cetona. Rafa, mas o que é isso? É o nome que se dá quando a gente encontra esse tipo de molécula. Quando você vê essa conformação, você está sempre vendo um aldeído. Quando você vê aquela, você está sempre vendo uma cetona. E isso é comum aos carboidratos. Então, nos carboidratos, a forma como eles se organizam podem ser em formatos aldeídos, né, polialdeídos, ou podem ser cetonas, policetonas, que a gente tem as nossas especificações. Rafa, mas o que isso se aplica para a bioquímica? Por que a gente vê isso, né? Aplicação na área da saúde? Olha só que legal. Quando a gente fala desse tipo de conformação, entender como é que essa molécula tá, por que é tão importante ver esses detalhes tão profundos, é porque a gente tem uma característica chamada de quiralidade, ou carbono quiral.
O que é isso? É a mesma molécula, tá? Que tá desenhada aqui. Vamos primeiro ver ela ali toda de pretinha. Ela tem uma pentose, né? Ou seja, tem ali 5 carbonos interagindo, formando essa pentose, penta, né? Faz uma dupla O lá em cima. E aqui embaixo liga-se a outro fator, que é ali onde está aquele asterisco vermelho, tem um carbono. Aí vamos redesenhar essa molécula. Olha só, estou redesenhando ela. E redesenhando essa molécula, a gente tem um grupo desenhado de verde. Não precisa saber isso, tá? Só os químicos que sabem isso. Tem um grupo desenhado de verde, um grupo de amarelo, um grupo de azul, né, que é o hidrogênio, e um outro grupo ali vermelhinho, ligados àquele carbono central ali que está agora ali de pretinho. Quando você olha para esse carbono que está ligado ao hidrogênio, que é o grupo azul, e ao grupo vermelho, você concorda comigo que se eu trocar de lugar o vermelho com o hidrogênio, dá na mesma? Vai ser a mesma coisa, é como se eu só tivesse inclusive virado, né? Eu só girei o carbono assim. Lembra que é 3D, né? A gente desenha aí 2D, mas é uma molécula 3D. Então, a gente pode perceber esse fenômeno. Existem esses carbonos que estão ligados a grupos diferentes e esses grupos podem trocar, podem ir para cima ou para baixo, e isso não vai interferir na composição da molécula. Isso significa ser carbono quiral, significa ter quiralidade. Ou seja, quiralidade, carbono quiral, é o carbono que faz 4 ligações, todo carbono, né, faz 4 ligações, com 4 grupos diferentes. Tá vendo? Ligante 1, ligante 2, ligante 3, ligante 4. São 4 coisas diferentes fazendo essa ligação com o carbono. E ele estar fazendo essas 4 ligações com grupos diferentes dá essa versatilidade na molécula. Então eu posso pode acontecer de eu perceber essa molécula com o ligante 1 no lugar do hidrogênio, no azulzinho, e o azulzinho no lugar do vermelho. E aí, quimicamente, tudo bem. Quimicamente ela vai ter a mesma propriedade, quimicamente vai rolar isso aí, ela é a mesma molécula. Mas bioquimicamente, quando a gente fala da aplicação isso a um organismo vivo, como ela interage, o que está acontecendo, né, dentro do organismo com essa molécula, olha só que interessante. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Essa molécula aqui da esquerda tem um carbono quiral, que está com o asteriscozinho vermelho, e novamente, ligado a 4 grupos diferentes. Então, grupo 1, vermelhinho, 2, azul, grupo 3, verdinho, grupo 4, amarelinho. E se eu trocar de local, de posição, tá? Físico, de espaço físico. O 3 com 1, o 1 com 4, o 4 com 2. E se eu fizer essa baguncinha? Quimicamente, eu vou alterar alguma coisa? Não, eu vou estar com as mesmas estruturas, as mesmas moléculas, o mesmo peso molecular, vai estar tudo lá. Mas, e se a gente passar a olhar, né, com um olhar mais biológico, mais bioquímico? Olha só esse limoneno, por exemplo. Vamos falar aí de um composto bem famoso, né, nas indústrias todas. O limoneno, ele é um composto que está presente nas cascas de frutas cítricas, laranja, tangerina, limão, tal. E ele é um composto extremamente desengordurante, faz um excelente detox na região de fígado, trabalha bem com gordura visceral, e ele inclusive é utilizado nas indústrias ali de graxas e tudo mais, assim, pintura, tinta, tal. Mas assim, vamos falar de ser humano, né? E aí esse limoneno, olha só, ele tem a mesma conformação. O carbono quiral dele não tá mostrado ali, não tá pintadinho de vermelho, mas é onde tem essa setinha preta ali, né? Essa risquinho mais gordinho preto. E aí, tá vendo? Ele tem uma sutil diferença. Tem ali uma diferençazinha de um hidrogênio que foi para um lado e outro hidrogênio que foi para o outro. Só isso que mudou. Beleza, só isso que mudou. Quimicamente, tem diferença, mesmo peso, mesma molécula, tudo igualzinho. Mas como que essa mudança vai interferir na relação com aquele organismo? Vai depender, lembra da aula passada que nós falamos de enzimas, que falamos de proteínas? Como que o receptor de membrana, como que a enzima que precisa abraçar essa molécula vai interagir com essa sutil diferença? Faz diferença? Não faz diferença? Lembra que é uma chave perfeita para uma fechadura? Então essa quiralidade, essa capacidade de deixar a molécula mais versátil, vai interferir
bioquimicamente no funcionamento daquele organismo. Pode interferir para bem, pode interferir para mal. Por isso que a gente insiste, eu vou insistir com vocês sempre. Cada organismo vai ser único. Cada molécula tem essa capacidade de se conformar em jeitos diferentes. E, portanto, a forma como o receptor, como as enzimas, como as proteínas vão interagir com essa molécula que está chegando, vai ser diferente de organismo para organismo, tá? Então, quando a gente fala assim, essa aí é uma molécula é um slide da aula passada, né? Que a gente falou lá das enzimas. Mas é só para você lembrar, se aquela molécula que teve uma conformação por conta da quiralidade de forma diferente, vai interagir com a minha enzima, e a enzima está preparada para receber uma outra conformação, o que acontece? Eu posso melhorar aquela catalisação, eu posso, enfim, né? Eu dou consequências biológicas daquele organismo, tá? Então, essa é a valiosidade da gente entender como essas moléculas se organizam. Então, vamos lá, Rafa, vamos lá, não entendi. Quiralidade, então, é o quê? Quiralidade, ou carbono quiral, é a capacidade, ou é a característica, melhor, né? É a característica que um carbono apresenta de fazer ligações, de fazer 4 ligações com grupos diferentes e, portanto, dar mais versatilidade à conformação daquela molécula. É isso. E aí essa versatilidade vai trazer consequências às interações com aquele organismo. Então, entrou uma molécula de um jeito. Tá vendo o limoneno ali? Ó? A gente pode escrever R limoneno ou S limoneno. Limoneno é limoneno, é uma molécula só, ela tem lá o seu jeitão, a sua configuração química. Mas como existe um carbono quiral no limoneno, ele pode ter essas sutis diferenças. Beleza? É basicamente isso. É só essa troca de local e aí você tem essas diferenças sutis de interação. Vamos pensar nisso como medicação? Como é que aquela medicação... Não, medicação não, porque é mais complexo. Mas vamos pensar nisso nas alimentações? Você está buscando ali... você descobriu que o limoneno que tem na casca da laranja faz muito bem para o seu trânsito intestinal. Você tem um trânsito intestinal melhor quando você consome o limoneno. Aí você, beleza, eu descobri que limoneno tem na casca da laranja, então eu vou, tirar aquele suquinho, aquele espirrozinho que sai da casca da laranja, vou colocar ali, na borda do copo e tal, e vou tomar, vou inalar, sei lá, vou fazer o que eu quiser com ele. Vou interagir com essa molécula. E você percebeu que você não teve diferença, nenhuma. Mas a sua esposa, o seu filho, outra pessoa que está fazendo a mesma coisa que você, sentiu a diferença descomunal. Falou assim, nossa, é maravilhoso, eu amei. Ué, por que pra mim a casca da laranja não fez diferença, o limoneno da casca da laranja não fez diferença, pro meu filho, pra outra pessoa fez? Porque existem essas sutis diferenças que a quiralidade promove. Aí, de repente, quando você testar, sei lá, tangerina, pra você vai ser muito melhor, porque tem uma conformação quiral diferente. Tá bom? É mais ou menos esse princípio. Aplica isso às nossas realidades ali da enfermagem. Como o medicamento atua. No caso do medicamento não é a quiralidade. A gente depois pode até conversar sobre. Mas faz essa correlação para você entender, tá? Há vários tipos de alimentos. Como esses alimentos interagem com o corpo, como não interagem. Por que tem gente que tem reação à lactose, a consumo de leite e outras pessoas não? É mais ou menos por isso, tá? Não só, mas também. Bom, aí, como a gente vai agora falar exclusivamente sobre os nossos carboidratos. Se a gente já entendeu que carboidratos são moléculas extremamente energéticas, né? Primeira característica mais importante. O que define um carboidrato? É ele ser formado por carbonos, oxigênios e hidrogênios, e a sua oxidação, ou seja, metabolizar, interagir com essa molécula, libera muita energia. Então, isso é um carboidrato, tá? E aí, esses carboidratos, eles podem se organizar de várias formas possíveis. Várias formas possíveis. Vamos pensar o seguinte, a gente tem essa palavrinha aí, ó, tá vendo? Ó, sacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. O que é isso? Vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos pensar numa bolsa. Na nossa bolsa, na nossa mochila, numa bolsa. A bolsa é um item. Só que é um item que tem várias coisas dentro.
Tem o celular, tem a carteira, tem um lanchinho, tem remédio, tem não sei o que, tem não sei o que. Então, o monossacarídeo é uma unidade que forma o carboidrato. Mas você vai fazer essa relação com a bolsa. O monossacarídeo é uma unidade que forma o carboidrato. Porém, assim como uma bolsa, é uma bolsa, mas ela já carrega dentro várias informações. É a mesma coisa. Um sacarídeo, ele não é uma molequinha, ele é uma molécula grande, mas é uma molécula grande padrão que vai formar os nossos carboidratos. Então, quando a gente fala de monossacarídeo, é um sacarídeo só que tem uma ação valiosa ali no organismo. Quando a gente fala de disacarídeos, são dois sacarídeos que estão juntos e têm uma ação valiosa naquele organismo. Então, é como se fossem duas bolsas. Então, eu tenho uma bolsa, duas bolsas, e elas juntas formam um disacarídeo. Mas dentro de cada bolsa tem várias informações dentro, tá? Tem vários carbonos, vários hidrogênios, vários oxigênios lá dentro. E o polissacarídeo são várias bolsas, né? A loja, você entra na loja, aquela parede cheia de bolsa linda, baratinha, né? Porque bolsa de mulher é uma coisa barata, então é tranquilo. Mochila também não tá muito pra trás não, né? Bom, aí... Bebam água, viu? Não é porque eu tô online que eu não vou falar pra vocês tomarem água. Bom, aí vamos entender. Os monossacarídeos, então, são aquelas moléculas feitas por apenas um sacarídeo. E aí, os nossos sacarídeos mais famosos, que mais são estudados na área aqui da saúde e tal, basicamente são esses aqui. É a famosa glicose, a frutose e a galactose. A gente vai ver elas depois, tá? Discriminadamente depois. Os disacarídeos são os mais famosos, são esses: a sacarose, a maltose e a lactose. Muito famosos, né? Sacarose é o que a gente diz do açúcar mesmo, né? Maltose eu sei que ninguém conhece, porque eu sei que ninguém bebe cerveja. Eu sei disso. Então eu sei que vocês nunca ouviram falar disso. E a lactose eu imagino que muita gente conheça em função do consumo de leite, né? De proteína, de leite de origem animal. Eu sei que a maioria de vocês consome, então eu sei que vocês já ouviram falar. E tem a grande, né, questão de, eu tenho intolerância à lactose e tal. Vamos entender também. E os polissacarídeos, então, poli quer dizer muitos, né? Portanto, polissacarídeos são muitos sacarídeos juntos que formam uma molécula extremamente complexa que vai servir basicamente de reserva de energia. Então vamos lá, quais são os principais polissacarídeos? Aqui a gente entra bastante na bioquímica, tá? Mais pra frente que a gente vai fazer a metabolização desses compostos. Então, amido. O que é amido, Rafa? A forma como os vegetais têm de reservar energia é no formato de amido. Batata doce, abóbora sim, batata doce, abóbora, mandioca, cenoura, aquela rosinha, beterraba. Então, a gente está consumindo muito amido. O que é amido? Nada mais é do que carboidrato, só que é o carboidrato que a planta guardou. Como assim, Rafa, que a planta guardou? Quando a planta toma o solzinho dela e consome água, né, que ela tem que ser regada para não morrer. Então, quando ela metaboliza o sol e toma água, ela transforma essa energia em glicose, monossacarídeo. Para que ela transforma isso em glicose? Para poder sobreviver. A planta também respira, a planta também gasta energia para fazer fotossíntese, a planta também se reproduz, ela também tem as suas atividades, né, vitais. Beleza. Só que aí pode ser, depende da planta, né? Pode ser que aquela planta utilize menos glicose e possa guardar. A planta, né, vai destinar essa glicose para ser guardada para caso ela entre num período de seca, para caso tenha, né, ali alterações do ambiente onde ela vive, ela tem uma reserva de energia para não morrer tão rápido. Normal. Evolução. E aí ela reserva isso no formato de amido, tá? Então, polissacarídeo do tipo amido é a forma como as plantas guardam energia.
Nós, animais, fazemos a mesma coisa. A mesma coisa. Aí a gente chama isso de glicogênio. Onde fica, Rafa? No nosso fígado. Então, não é o seu caso, né? Você não é a pessoa que come mais do que precisa. Eu sei que não. Eu sei que você tem uma alimentação regradíssima. Eu sei que você come a quantidade ideal de carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas todos os dias. Eu sei que não é o caso. Mas o caso das pessoas, né, que vão comer 8 colheres de arroz, junto com 6 colheres de feijão, conchas de feijão, mais batata frita, mais, enfim, né, pão, tudo na mesma refeição, que é um excesso ali de carboidratos. Esses carboidratos, da mesma forma, eles entram, vão ser quebrados em glicol para a gente encontrar a glicose. Essa glicose cai na corrente sanguínea e ela vai ser utilizada para as nossas atividades vitais. Só que como essa pessoa, que não é você, consome mais do que o necessário, aí essa glicose que sobrou, digamos assim, falou assim, ué, já gastou tudo, eu sobrei? Ah, então vou guardar, né? Vou ficar ali guardadinha. E aí a gente estoca isso. Muda o nome, ao invés de chamar de glicose, agora passa a chamar de glicogênio, tá bom? E onde fica isso? Normalmente no fígado, tá? Por isso que a gente tem essa reserva aí de energia no fígado. A celulose é outra forma que os vegetais apresentam de polissacarídeos, mas aí já é uma questão mais estrutural. As plantas, elas têm essa característica, né, de terem as células mais firmes por conta da parede, mais resistência e tudo mais. Então, a celulose está associada a isso. Não é o nosso caso humano, né, de degradar a celulose, como um cupim, por exemplo. O cupim, ele se alimenta de madeira. Por que a gente não consegue se alimentar de madeira? Porque a gente não consegue degradar esse tipo de polissacarídeo. Então, diferente do cupim, o cupim tem uma bactéria, né, lá na barriguinha deles que ajuda a degradar. A gente não tem, né? Então, a gente precisa de outras fontes, que é o caso das fibras, né? Por que a gente consome fibra, Rafa? A gente não degrada, tá? Mas você consome fibras para ajudar no trânsito intestinal. Enfim, dicas de nutrição com Rafa depois, que hoje é aula online, não dá tempo. Bom, aí aqui é a mesma informação vista de outra forma. Então, olha só, ali em cima, um quadradinho amarelo, um monossacarídeo. Então, é um quadradinho, uma unidade, portanto, um monossacarídeo. Aí você vai ouvir, quando você for estudar, fazer uma leitura, jogar no Google, você vai ouvir a palavra oligosacarídeo. Oligosacarídeo significa poucos sacarídeos. Aí, podem ter poucos sacarídeos com 2, poucos sacarídeos com 3, poucos sacarídeos com 20. Então, essa classificação é mais genérica. Para a área da saúde, para a enfermagem, especificamente para a bioquímica, a gente não vai usar oligosacarídeo, tá? A gente vai usar só disacarídeo. Mas é como se um disacarídeo fosse um tipo de oligosacarídeo, tá bom? Eu coloquei isso para você ver que você pode achar essa classificação aí nas leituras que você fizer. Mas um disacarídeo é um tipo de oligosacarídeo, tá bom? E os polissacarídeos, ó. Polissacarídeos, vários sacarídeos juntos, tá? Moléculas enormes. Aí, olha só pra cá. Ali nos monossacarídeos, lembra da bolsa? Os monossacarídeos, eles são uma estrutura, uma unidade, mas que essa unidade já tem várias coisas que o formam, né? Como a bolsa. É uma bolsa, mas tem várias coisas lá dentro. E aí, o que determina isso, normalmente, é a quantidade de carbonos. Ai, minha boca tá secando aqui já. Então, eu posso ter monossacarídeos feitos de 2 carbonos, monossacarídeos feitos de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos. E aí a gente classifica isso. As mais famosas, os monossacarídeos mais trabalhados aqui, são as nossas pentoses, ou seja, 5 carbonos, que estão presentes lá no nosso material genético, DNA e RNA. E as hexoses, 6, né? Portanto, 6 carbonos. E esses aí são os mais famosos, os mais utilizados. E os disacarídeos mais utilizados? Já falamos ali no slide anterior. E os polissacarídeos, só acrescentei um aqui para me lembrar, que é a quitina. A gente não vai falar da quitina, é só para comentar que ela está presente ali em vários grupos de animais não racionais, tá? Nos artrópodes, no geral, vai formar aquela casquinha, né, dos artrópodes,
muito estrutural, tá? É um carboidrato muito estrutural, bastante rígido, que auxilia na proteção. Mas só para comentar, beleza? Então aqui é a mesma informação vista de outra forma. Olha só que coisa linda. Não é para assustar. Aqui é para a gente começar a pegar essa intimidade, analisar essas moléculas. Ixi, ali ficou sem resolução. Bom, depois eu troco. E o que é isso, né? Olha só, são todas moléculas de 6 carbonos, tá vendo? Os carbonos ali, ó. Tá vendo que todas são aldeídos? Um grupinho ali em cima, ó, HCOO, HCOO, todo mundo igualzinho. Então, é um carboidrato que tem o grupo aldeído presente. E são carboidratos de 6 carbonos, portanto, são hexoses. E olha só, todas essas moléculas têm o Czinho rosinha pintado. O que são esses Czinhos rosinhas pintados? Eu tô esperando você responder. Pode ficar à vontade aí para você responder. Muito bem, você que gritou igual um louco aí na sua sala. É um carbono quiral, é um carbono quiral. Muito bem. São carbonos quirais. Ah, pode ter mais de um? Pode. Olha só essas moléculas. Todas essas moléculas têm 4 carbonos quirais. Então, tem possibilidades diferentes delas se organizarem. Então, veja, aqui a primeira é a glicose. Só que tá vendo? D-glicose. Para a bioquímica, D-glicose tem essa conformação. Para a química, glicose é glicose. Mas na bioquímica, a gente tem que saber como é que essa glicose está organizada. Que tipo de serviço ela vai fazer quando ela interagir com as nossas moléculas do nosso corpo, tá? É mais ou menos essa interação. É bem complexo, né? É uma interação bem complexa porque depende de como esses carbonos quirais organizaram as moléculas que estão com eles, tá bom? E isso vale para qualquer molécula que tenha carbono quiral, beleza? Aqui é para você começar a criar intimidade, a gente vai mexer nessas moléculas aí. Agora, para você dar uma olhada e ver, caramba, essas moléculas aí todas podem se conformar de jeitos diferentes. Olha que doido! Como que cada um desses jeitos diferentes que elas podem se organizar vai interagir com o organismo humano, né? Pensa sobre isso, né? Como isso é complexo e tudo mais. Aí vamos falar de diabetes, que é legal, para a gente aplicar, né? Isso é a nossa área, que é a área da saúde. Quando a gente fala de diabetes, primeiro vamos entender o que é, né? Todo mundo lembra de glicose, né? Ah, glicose alta, pô, tô com diabetes, glicose alta, diabetes. Então, você já sabe que diabetes tem muito a ver com carboidrato. A glicose, você acabou de ver, que é um carboidrato tipo monossacarídeo. E ela está muito associada a uma disfunção grave no nosso organismo. Então, vamos entender isso? Quando a gente está falando de diabetes, primeiro tem 2 tipos, né? A tipo 1, que está mais associada ali a uma questão de genética, pode ser até uma questão autoimune, onde a pessoa não produz a insulina, que é o hormônio que vai ajudar a regular os níveis de glicose no nosso sangue. E o tipo 2, que é o mais comum, né? Que é o tipo que está mais associado à forma de vida daquela pessoa. Pode estar associado ali, né? Algumas questões genéticas, mas é mais difícil. E aí está associado a maus hábitos mesmo, né? Não se alimenta bem, não bebe água, não gasta energia, e aí acaba dando esse descompasso na movimentação da glicose. E aí, o que acontece? Todo mundo faz o mesmo exame, né? Ai, vou medir minha glicose. Aí, fura o dedinho, coloca na maquininha ali, naquele leitorzinho, e aparece um valor. Que valor é esse? De onde vem? O que tá acontecendo? Aí, só pra gente entender isso, né? Essa aplicação extremamente prática mesmo da bioquímica na área da saúde. Quando a gente está falando de glicose, que é uma molécula carboidrato monossacarídeo, a gente está falando de uma molécula que se conecta, que se liga muito a uma proteína, que é a nossa hemoglobina. Não sei se vocês vão lembrar da hemoglobina. No nosso sangue tem as células vermelhas, né? As nossas hemácias ou eritrócitos. As nossas células vermelhas carregam os gases, CO2 e oxigênio. Por que eles carregam? Por que elas conseguem carregar? Porque existe uma proteína lá capaz de se conectar a esses gases, que é a hemoglobina. Só que a hemoglobina também faz outras coisas. Ela também consegue se conectar com facilidade à glicose. E aí, quando você come, né, quando você faz a sua ingestão de alimento, que a gente chama do pós-prandial, né, faz o exame pós-prandial, como é que faz o exame e tal. Quando você se alimenta, você faz a digestão e joga na sua corrente sanguínea tudo aquilo que estava na sua alimentação, na sua refeição, óbvio que os níveis de glicose vão ficar altíssimos, porque você comeu arroz, você comeu macarrão, você comeu pão,
você comeu um doce, um sorvete, sei lá, você comeu, e aí naquele alimento com certeza tinha, né, carboidrato, e você tá fazendo a ingestão, caiu na corrente sanguínea. Depois que foi digerido, que já tá no formato de glicose, aquela glicose tem a capacidade de se ligar à hemoglobina. Então aí a gente chama de hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada que tem, né, com relação à glicose. E aí essa nossa hemoglobina glicada significa que tem glicose presente na corrente sanguínea. Se você faz o exame depois, um exame de sangue, né, para medir a glicose, depois de comer, por isso que a gente mede o seu sanguinho. Pega uma gotinha de sangue, coloca na fitinha e a gente lê nessa fitinha a quantidade de hemoglobinas glicadas. Porque se ela tá glicada, significa que tem glicose. Mas se você come e faz o exame, é natural, é normal, é esperado que você tenha uma taxa mais elevada, porque você acabou de comer, é normal, pós-prandial. Agora, qual que é o problema? É você, depois de passadas algumas horas, né, que é um tempo ali razoável de digestão e ação insulínica, você faz esse exame depois já de comer, já tem um tempo, e mesmo assim você apresenta hemoglobina glicada. Aí é um problema. Aí você está percebendo que a ação insulínica, que a ação ali da sua glicose, ela tá inadequada para aquele organismo. Então você tem uma possibilidade, né? Não é que é sempre que vai ser isso, mas você tem uma possibilidade de instalar aí um caso de diabetes, né? Um quadro de diabetes. E aí, esse excesso de glicose? Esse excesso de glicose, ele tá perturbando, presta atenção, a hemoglobina. E a hemoglobina ela é responsável por levar oxigênio e tirar gás carbônico. Então, você prejudica a ação e o funcionamento de qualquer estrutura, de qualquer órgão do seu corpo, porque você está impedindo a hemoglobina de funcionar bem, porque está lá glicado o tempo todo, já que a insulina não consegue funcionar bem, entende? Então, por isso que a gente tem um monte de reações. Normalmente, esses excessos são direcionados aonde? Rins. Por isso que existe aquele excesso de urinar. É como se tivesse muita coisa tem muita coisa no sangue para ser metabolizado. Como tudo passa pelos rins, aí os rins vão trabalhar em excesso. Trabalha, mas é uma confusão para o rim, porque não se joga fora a glicose. A glicose é uma molécula muito importante, muito valiosa para a gente. Então, os nossos rins estão com o sangue cheio de glicose sendo filtrado. Está em excesso, teoricamente em excesso tem que eliminar. Mas eu não posso eliminar uma molécula que é tão valiosa. Então você acaba sobrecarregando. Por isso que tantas pessoas com diabetes apresentam problemas renais. Você sobrecarrega mesmo, né, a ação renal. E quando o quadro é muito, muito, muito significativo, que aí realmente existe, né, a eliminação de glicose, aí você pode inclusive achar glicose na urina, né, quando colhe o exame e faz a leitura, tá? E outras questões, né, você tá ali, cansaço. Por que cansaço quando tá com diabetes? Pensa, se a sua hemoglobina não tá conseguindo funcionar bem, ela tá glicada, aí ela não transporta direito oxigênio para nenhum lugar. Se ela não transporta oxigênio para nenhum lugar, nada funciona. E a gente precisa, de muito oxigênio na região cerebral. E aí, como é que faz? E todos os outros sintomas, né, da diabetes que a gente sabe. Claro que vão variar muito de organismo para organismo, mas, no geral, tem esses padrões. E também varia, lógico, né, o tipo de diabetes que a gente está falando. A gente está falando mais do tipo 2, que é mais associado a estilo de vida, tá? Bom, lembrar, né? Aí, a gente está falando de uma aplicação prática da bioquímica, se tratando de carboidratos, tá? Na área aqui da saúde. Mas todos os carboidratos interagem muito bem, inclusive, com o nosso organismo. Aí eu quero que você comece a fazer essas interações. Aula passada, a gente não falou de receptores, proteínas, enzimas. E aí, a gente está entendendo agora que existe uma molécula extremamente energética, que são os carboidratos, que vão interagir no nosso organismo. O nosso organismo, ele recebe informações via receptores, que são proteínas. Por isso a valiosidade da quiralidade, né, que a gente viu agorinha. Por isso, entender a conformação da molécula para entender onde é que ela vai agir. É uma construção, tá? A gente está no início do nosso curso, então a gente está
construindo esses raciocínios bioquímicos, tá? Tudo bem, viu? Fique em paz. Bom, para a aula de hoje é isso. Eu queria reforçar que na nossa próxima aula vai ser a nossa avaliação virtual. Novamente, é uma avaliação que você não faz na faculdade, você faz em casa, com consulta, com tranquilidade, para que você tenha mais, que você perca, né, essa tensão da primeira avaliação e consiga fazer e analisar, né, quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos, onde que a gente precisa avançar. Eu preciso muito desse feedback, tá bom? O que eu preciso falar para vocês? A avaliação virtual, como a gente não faz na sala, eu deixo ela aberta a semana. Portanto, segunda chamada para avaliação virtual é raríssimo, tá? Em casos muito, muito, muito gritantes é que eu abro exceção para segunda chamada de avaliação virtual, porque eu deixo a semana aberta. E tá bom, é até ótimo que esteja gravada essa aula, que aí já fica registrado, tá? Para você também não contestar depois. Então, na segunda-feira que vem, eu lanço um formulário lá aqui no Classroom. Esse formulário tem algumas perguntas, vão perceber 2 tipos, tá, de perguntas, porque a gente precisa avaliar vocês modelo ENAD e também, né, modelo vida, né, é importante, né, forma de interpretação e tal. Então, vocês vão perceber alguns tipos de questões e tudo bem. E ela vai ficar aberta de segunda até sexta-feira. Normalmente, como eu chego tarde na sexta-feira, sábado de manhã eu acabo entrando para fazer as correções e aí encerro a participação. Então, eu nem podia fazer isso, tá? Mas eu deixo. Mesmo assim, eu deixo ela aberta durante a semana. Então, você não tem desculpa para não se organizar. Você tem uma semana para você achar um horáriozinho e fazer sua prova. Ou fazer uma questão, anota, depois faz outra, depois você entra, digita tudo e envia, tá? Qualquer dificuldade que vocês tenham para enviar ou para, enfim, manejar ali o formulário, avisem, mandem aqui no Classroom, ou se não conseguirem, pede para o representante, não sei se já tem, para entrar em contato, para eu tirar qualquer dúvida que seja necessária para vocês, tá bom? Mas, relembrando e recapitulando, a avaliação virtual, a gente não se encontra presencialmente semana que vem na faculdade, você fica em casa, ela vai ser enviada para você via Classroom, um link, né? Você acessa esse link e você tem a semana toda para fazer, tá bom? Caso você tenha ali uma justificativa plausível, que justifique de fato uma semana para você não conseguir fazer essa avaliação, você solicita a segunda chamada via secretaria, não é comigo, tá? Mas eu avalio essa solicitação e normalmente eu não permito, justamente por já deixar uma semana. Por que você deixou a semana, Rafa? Porque eu quero que você tenha essa oportunidade de analisar, ver o que tem, o que não tem, eu tô entendendo, eu não tô. Enfim, tô sendo legal. Mas muitos alunos não entendem essa parte, né? Só querem colher ali benefícios. Vamos ver que tipo de, né, surpresa eu vou absorver aí nesse próximo semestre. Mas eu sempre dou esse recado, tá bom? Qualquer dúvida, avisem, me comuniquem e nos vemos daqui a 2 semanas ainda. Qualquer dúvida, por favor, sobre essa aula, coloquem aí no Classroom pra gente tirar ou então entrem em contato comigo, tá bom? Um beijo pra vocês e ótima aula. Boa semana.